Olá, pessoal! Vamos então para a nossa atividade no nosso livro de hoje. Nós vamos trabalhar artigo de opinião. Vamos lá? No dia a dia, a gente conversa, troca ideia com muita gente. Além disso, há pessoas que também expressam suas opiniões sobre diferentes assuntos, escrevendo textos em jornais, revistas ou na internet. Nós vamos ler a seguir um artigo de opinião que foi publicado em um suplemento infantil do jornal. Você já foi chamado de pré-adolescente? Conhece essa expressão? Então vamos lá. Depois da leitura desse texto, vocês vão entender direitinho o que é um texto de opinião. Pré-adolescente é criança? Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa antes da Páscoa, pré-provas antes das provas e assim por diante. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada? Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa agora e vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes. Pois saiba que elas são crianças, estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma história. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo, só 12 anos. Só depois disso não dá mais para voltar atrás. Você deve conhecer adolescentes e adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, não fica? Então aproveite bem, mas muito bem mesmo esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser velho, mais velho do que você é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância. E para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça a cara feia e afirme: sou criança e gosto de ser assim. Então, o que é um artigo de opinião? É um texto em que a pessoa traz um assunto e aí ela expressa a opinião dela sobre aquele assunto. Isso é um artigo de opinião. Esse artigo ele foi publicado em um jornal na parte infantil, que a gente chama de folhinha. Tem informações importantes para o leitor quando se lê algo em um jornal. Observe a reprodução de uma parte do suplemento e responda as perguntas sobre o artigo que você leu. Então, aí, ó, na primeira parte, aí, no cabeçalho desse artigo. Nessa parte você vai conseguir descobrir e responder aí quem é o autor, quando que esse texto foi publicado e qual é o título do texto, que aí você pode circular.